Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo semanal da novela A Gata, de 16 de outubro a 20 de outubro de 2023. Conheça a história de Esmeralda, uma garota que mora no lixão e que faz amizade com Paulo, um cara rico, que vem a se tornar seu amor para toda a vida. Mas antes, deixem seu like para fortalecer o vídeo e o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Segunda-feira, 16 de outubro, começa a história de uma catadora de lixo que mora no lixão, a pequena Esmeralda. Paulo observa as crianças do barranco brincando e se pergunta como deve ser e acha que deve ser maravilhoso. Lorena se despede de Paulo, que vai para a escola com o irmão. Paulo e Mariano observam a gata brincando com uma criança na rua. Dona Rita chega em sua casa, simples, onde mora com Esmeralda, Centavinho e sua neta Inês. A velhinha guarda um dinheiro que conseguiu. Esmeralda diz ao menino que não tem ninguém mais e Dona Rita criou ela. Esmeralda começa a trabalhar, pedindo esmolas na rua, o resto do dia. Começa uma forte chuva já à noite. Rita se preocupa com a gata. Esmeralda está voltando na chuva e se preocupa com o que Rita irá dizer, já que ela conseguiu pouco dinheiro pedindo esmolas. Centavinho já está em casa e chama Rita de vovó, dizendo que não sabe da gata. Inês diz que a única neta de Rita é ela. Rita não tem o que comer para ela nem para as crianças. Esmeralda chega em casa, encharcada. Paulo observa a chuva forte. Rita reclama com Esmeralda por não ter trazido nada para o jantar e a bota para fora da casa, deixando a menina na chuva. Esmeralda chora e vai dormir debaixo de uma carreta para não se molhar tanto. No dia seguinte, Esmeralda corre com Damião, Centavinho e outro cara pelo barranco. Paulo vai até o barranco e acaba brigando com Garibaldo. Uma polícia que passa por ali fazem eles pararem de fazer palhaçada. Esmeralda diz a Paulo que Garibaldo é abusivo por qualquer coisa e ele procura briga. Paulo pergunta por que ela se junta com essa classe de crianças. A gata diz que é dessa classe e mora no mesmo bairro deles. Jacira vai ao barraco de Rita, mas não a encontra lá. Paulo e Esmeralda se apresentam. Ela fala que chamam ela de gata do lixão, dizendo que ela é fraca e feia. Esmeralda diz que vai ir ao centro pedir esmola. Paulo pergunta se ela não tem vergonha. Esmeralda diz que sabe se defender muito bem. Rita acaba de acordar. Jacira diz a Rita que pensou que ela tinha ido ao centro procurar trabalho de algo. Jacira trouxe pãezinhos e café com canela para Rita. Ela pergunta de Esmeralda. Paulo pede a Esmeralda para ir com ele à sua casa, porque quer dar algo para ela comer. Ela se anima e fala que ontem comeu só um pedaço de carne, e Dona Rita ficou furiosa por ela não ter levado quase nada para casa e a botou para fora, na chuva. Jacira reclama com Rita por obrigar Esmeralda a sair para as ruas todos os dias e pedir esmola. Rita tenta provocar Jacira, dizendo que é melhor pedir esmola do que ficar nos cabarés como ela. Jacira decide ir embora e manda Rita guardar pão para a gata e Centavinho. Bruxa Rita quer guardar comida apenas para sua mimada, neta Inês. Inês, uma criança doida, conversa com um cara mais velho pela internet. Paulo agradece a Esmeralda por ter o defendido, mas diz que consegue se defender sozinho. Esmeralda diz para ele ficar no bairro dos ricos, porque ali ele não corre perigo. Paulo diz a Esmeralda que as crianças do bairro que ela mora são todos uns imundos e vulgares como ela. Rita espera que a gata e Centavinho tragam algo de comer hoje à tarde. Rita vai na rua e vê o carteiro chegando. Ela recebe uma cartinha. Esmeralda e Paulo acabam discutindo e depois ele vai embora. Paulo volta para casa. Mansão, na verdade, que ele mora. Paulo almoça com sua mãe, Lorena, e sua irmã, Virgínia, e pensa em Esmeralda. Rita lê a carta misteriosa que mandaram para ela. É o filho dela que pede 5.000 reais. Rita não irá conseguir mandar todo esse dinheiro, porque com a esmola da gata só consegue mandar 100 reais a cada semana. Paulo encontra Esmeralda novamente e dessa vez ela irá vender jornal para Serafim. Paulo pede perdão à amiga e pede para ir à sua casa com ele. Jacira chega à casa de Rita com tomates para ela. Jacira vê Rita guardando o dinheiro na carteira e sabe que é para mandar para Bebeto.
filho de Rita. Paulo diz a Esmeralda que ela é preparada, boa e merece algo melhor do que tem. Não ser uma menina que fica por aí pedindo esmolas. Paulo diz à amiga que se ela for com ele na sua casa, dará para ela bolo, leite e roupa. Rita diz que juntou aquele dinheiro com muito sacrifício. Jacira diz que é sacrifício da gata e do centavinho, que passam o dia todo pedindo esmola para ela guardar para o filho dela. Paulo acompanha Esmeralda vendendo jornais nas ruas. Rita diz a Jacira que aquele dinheiro guarda com muito sacrifício para pagar o aluguel do barraco. Jacira chama Rita de víbora, mal agradecida e abusiva, exploradora de menores. Jacira não acredita no conto do aluguel e sabe que a bruxa vai mandar dinheiro pro preguiçoso do filho dela. Paulo diz à gata que é filho de família. Esmeralda diz que ele é sortudo demais. Paulo diz que não pode dar muito para ela, porque o dinheiro são dos seus pais. Paulo decide sair para pegar algo para Esmeralda em casa. Ele leva ela com ele. Lorena está em casa, cuidando das flores, com o jardineiro. Paulo deixa Esmeralda lá embaixo, esperando por ele, e vai para dentro da casa. Lorena vê Esmeralda ali e pergunta o que ela quer. Esmeralda diz que está esperando Paulo. Lorena manda ela ir embora, porque não vai tolerar que seu filho se junte com gentinha da classe dela. Lorena ofende Esmeralda e a ameaça, caso não for embora dali. Esmeralda acaba indo embora. Lorena volta para casa. Paulo já não encontra Esmeralda no quintal e se preocupa. Paulo pergunta à mãe se não viu ninguém ali. Ela diz que não. Esmeralda volta pro lixão. Jacira pergunta o que ela tem. Esmeralda diz que outra velha implicou com ela, dessas velhas ricas, bem vestidas, diferente de Dona Rita. Paulo volta para o seu quarto e de lá observa o barranco e se pergunta onde Esmeralda está, para onde foi. Esmeralda diz a Jacira que a culpa é delas, porque se rebaixam, dizendo que são mortos de fome e chamam ela de gata do lixão. Jacira diz que o que elas dizem não é o mesmo que fazem. Paulo pede que Omar o leve no barranco. Omar tem medo da mãe dele descobrir e ser demitido. Paulo não entende porque Esmeralda foi embora. Jacira diz a Esmeralda que ela é uma menina e pode se salvar disso e merece mais na vida. Esmeralda diz que Paulo disse isso pra ela. Jacira diz que ela é muito linda e algum dia alguém descobrirá a cara bonita dela. Esmeralda diz a Jacira que quer ganhar dinheiro como ela. Jacira abraça e não quer que Esmeralda tenha o mesmo destino que ela e que trabalhe num cabaré. Já está tarde e Paulo olha novamente pela janela e não vê Esmeralda. Ele coloca algumas coisas na sua bolsa e sai para procurar a moça. Paulo pede à mãe para ir ao barranco, estudar e escrever. Lorena se enfurece e diz que não. Esmeralda segue trabalhando, pedindo esmolas na rua e consegue bem pouco dinheiro. Lorena diz a Paulo que tem medo dele fazer amizades com essa gentalha que vive do outro lado do barranco. Virgínia diz à mãe que as pessoas humildes são iguais a eles. Paulo insiste para a mãe deixar ele sair. Lorena diz que o barranco é um lugar espantoso. Ela não aceita que ele vá para lá. Lorena recebe uma ligação de Eugênia e sai. Virgínia diz a Paulo que pode ajudar ele a escapar sem sua mãe se dar conta. Paulo vai ao barranco com a bolsa nas costas e chama por Esmeralda. Esmeralda está em cima de uma árvore e joga pedrinhas nele para encontrá-la. Virgínia diz à mãe que Paulo foi para o quarto ler e desenhar. Paulo grita por Esmeralda. Ela sorria. Paulo sorri ao vê-la em cima da árvore. Mariano pede dinheiro à mãe para ir no cinema. O mimado queria um carro, mas Lorena fala da idade dele, dizendo que na casa tem chofé. Ele diz que o chofé que sempre está ocupado com a cega ou seu irmão. Lorena pede que ele não diga isso da irmã dele. Virgínia diz que prefere ser cega do que uma pessoa como ele. Paulo pergunta a Esmeralda o que fez para ela. Esmeralda diz que ele nada, mas a mãe dele a expulsou da casa. Paulo diz que não tem culpa. Lorena diz a Mariano que em vez de perder tempo com as garotas, ele deveria estudar, porque as notas dele estão baixas. Lorena dá R$1000 pro mimado do filho e pede que ele não peça mais. Mariano sai. Virgínia diz à mãe que Mariano está saindo do controle e quando se tornar uma pessoa má, será tarde demais. Lorena diz que ela está exagerando porque o irmão dela tem um humor muito forte, mas não é mau. Augusto volta para casa. Lorena estranha por ele ter chegado cedo. Augusto fala de um homem que está preso, mas que abaixaram a pena dele. Ele se preocupa caso esse homem inocente saia da cadeia. Lorena pede para ele ir dormir um pouco e não pensar nesse homem. Esmeralda diz a Paulo que a mãe dele é antipática, igual ele, e não quer vê-lo mais.
Ela vai saindo. Paulo pede que ela não seja grosseira, mas ela sai. Lorena vai ao quarto de Paulo e não o encontra. Ela olha pela janela e vê ele no barranco. Virgínia diz à mãe que Paulo saiu sozinho pro barranco. Lorena pede que o mar a leve até lá. Lorena chama Esmeralda de desgraçada e pergunta onde está o seu filho. Esmeralda se assusta com Lorena. Jacira pergunta a Garibaldo de Dona Rita. Garibaldo diz que ela foi no terminal de ônibus levar Inês para um negócio da escola e ela volta amanhã. Rita chega ao bairro. Jacira diz a Rita que ontem aconteceu uma rebelião na cadeia e o filho dela fugiu. Rita fica surpresa. Virgínia pede que a mãe não brigue com essa menina. Lorena pergunta de Paulo. Ela diz que ele veio se despedir e se mandou pro casarão. Lorena reclama pelo modo feio dela falar. Virgínia pede que a mãe não ofenda Esmeralda. Lorena diz a Esmeralda que se voltar a vê-la perto de seu filho, fará com que levem ela pro orfanato, porque ela não deve ter pai, nem mãe. Esmeralda fica triste. Terça-feira, 17 de outubro. Paulo está deitado no barranco, lendo um livro com o gato de Esmeralda. Rita diz a Jacira que seu filho lhe jurou que quando saísse da cadeia, iria se vingar dos que o colocaram lá. Esmeralda diz a Paulo que ele não tem culpa do que acontece. Ela pede perdão. Paulo aceita as desculpas dela e entrega uma torta para ela. Paulo descobre que ela não sabe ler. Lorena diz a Virgínia que Paulo não está na casa e aquela menina mentiu. Paulo pergunta quantos anos Esmeralda tem, se é 10 ou 11, para não saber ler. Ela diz que nunca foi para a escola e esse tempo usa para pedir esmolas, para levar para Dona Rita. Paulo diz que poderia ensiná-la. Esmeralda diz que a mãe dele não vai deixar e veio buscá-lo agora há pouco e acabou a insultando. Esmeralda pede que Paulo prometa que sempre será seu amigo. Paulo diz que promete e sua mãe nunca irá separá-los. Rita anda pela estrada do lixão. Lorena vê pelo computador uma notícia da rebelião e fuga de presos na cidade do México e fica assustada. Rita pergunta a seu Bigodes da notícia dos presos que escaparam da cadeia e pergunta se seu filho Bebeto fugiu. Lorena diz a Augusto que a polícia deveria estar procurando esses homens, porque a fuga deles é um perigo para eles. Augusto diz que eles precisam ir embora o mais rápido possível, para mais longe. Paulo pede que Esmeralda não tenha medo e prometa a ele que vai se banhar e pentear o cabelo. Ele toca no rosto dela e a elogia e diz que quando for mais velho e saber pintar fará o retrato dela. A amizade dos dois cresce a cada dia mais e eles brincam. Seu Bigodes diz a Rita que o filho dela, Bebeto, escapou da cadeia e parece que ainda foi baleado. Augusto diz a Lorena que poderiam ir para outro país. Lorena questiona o que os amigos deles dirão com eles indo agora. Lorena diz que é melhor esperarem, porque amanhã devem saber os nomes dos caras que fugiram da cadeia pelo jornal, e se é o mesmo cara com perigo para eles. Rita se preocupa por seu filho. Bigodes pede que ela não pense mal, e só disse essa notícia para ela estar preparada para tudo. Paulo dá um lanche para Esmeralda, e também sabonete, talco e shampoo, para quando ela tomar banho. Augusto diz a Lorena que a fuga dos bandidos foi à noite e já se passaram 12 horas. E não será difícil, caso o homem que mandaram para a cadeia esteja por aí, rondando. Augusto diz que eles viajarem para longe é a única saída. Lorena diz que não podem fazer isso, e os filhos deles não devem saber nunca disso, e devem manter a calma. Esmeralda diz a Paulo que precisa ir embora. Paulo diz que espera por ela ali todos os dias à tarde, para ensiná-la a ler e escrever. Ela diz que não poderá vir todos os dias, porque precisa pedir esmola. Paulo diz que virá todos os dias, e quando ela puder vir, espera ela para a aula. Lorena e Augusto veem notícias na internet, mas não sabem o nome dos presos que fugiram da cadeia. Paulo dá um lenço para Esmeralda limpar a boca e pede que ela fique com aquilo, como lembrança dele. Paulo diz que quando for mais velho e ter dinheiro, dará tudo o que ela precisar. Esmeralda diz que também terá dinheiro. Paulo diz que ela precisa estudar muito e se preparar. Esmeralda diz que ele irá ensiná-la muitas coisas e sempre será seu amigo, e a prometeu. Paulo diz que sempre será amigo dela. Anoitece. Esmeralda chega em casa com comida para Dona Rita, Centavinho e ela. Dona Rita está deitada. Esmeralda vai até ela e vê que ela se embebedou. Jacira pergunta à gata das novidades. Ela diz que Rita está dormindo. Jacira vai contar para Esmeralda da fuga de Bebeto da cadeia e ao entrar no barraco, escuta alguém assoviando e chegando ali. Jacira fica com medo e abraça Esmeralda e Centavo.
Jacira e Esmeralda veem um cara chegando ao lixão. Paulo diz que verá o que fazer com sua mãe, mas Esmeralda não será uma selvagem, irá ensiná-la a ler e escrever. Jacira diz a Esmeralda que é melhor acordar em Rita para avisar da chegada do filho dela. Jacira tenta acordar Rita, mas ela não desperta. Lorena diz a Augusto que acabou de sair no noticiário o nome dos presos que escaparam. Tocam na casa de Dona Rita. Jacira diz que ali não tem nenhuma Rita e só mora ela e o marido. O cara diz que aquele barraco é onde mora Rita, Inês, o menino e a gata. Lorena diz a Augusto que ele não pode ficar nervoso, como ficou hoje, e esse homem é passado, e o filho deles é presente, e se seus filhos souberem da verdade, irão rejeitá-los. Esmeralda diz a Jacira que se o Bebeto saber que ela está ali, vai matá-la. Jacira diz a Bebeto que a gata e a Dona Rita se mudaram e o dono tomou o barraco delas, porque elas deviam muito dinheiro, do aluguel. Bebeto vai embora. Jacira despreocupa a Esmeralda. No dia seguinte, Rita acorda cheia da ressaca depois de ter bebido todas à noite. Rita recebe a visita de um cara, dizendo que veio pedir informações por parte de um amigo, que veio ontem e não encontrou a informação que procurava. A senhora diz que Rita é ela. Esmeralda vai pedir esmolas na rua. Centavinho vende chicletes. Esmeralda chega em casa com salgadinhos e um caldinho para a velha. A bruxa pergunta por que ela não a disse que seu filho veio ontem à noite à procura dela. E por que disse que elas já não moravam ali. Rita tenta jogar o caldo quente em Esmeralda, mas ela se abaixa. Rita manda ela sair dali. Lorena lê o jornal para saber se aquele homem, o silencioso, está livre. Silencioso está preso. O advogado diz que tem más notícias e negaram o indulto. Augusto diz a Lorena que só por enquanto que viverão tranquilos. Silencioso diz ao diretor do presídio que já esperava isso e vai apodrecer naquela prisão, morrer ali. O diretor pede que ele não seja pessimista. Silencioso diz que os que o colocaram ali roubaram tudo dele e farão até o impossível para ele não sair dali. Silencioso diz que se um dia sair livre, coitado dos que o botaram ali, e não descansará até se encontrar com ele e se vingará. Esmeralda, Centavo e Damião andam juntos pela praça. Ambos não têm pais nem família para dizer a verdade. O advogado diz ao Silencioso que é muito difícil conseguir o indulto depois de uma sentença como a dele, 30 anos por homicídio. Silencioso diz que matou um homem em legítima defesa e não é o acusado, mas sim a vítima. E sabe que a vingança não devolverá o que lhe foi arrancado, seu lar, a vida da sua esposa, sua filha, mas irá se vingar, nem que seja a última coisa que faça na vida. Anoitece. Rita sai de casa com uma sacola. Um homem a segue. Rita se encontra com seu filho e entrega o dinheiro para ele. A polícia acaba chegando ali e Bebeto é pego e vai para dentro da viatura. Rita sofre e repete que seu filho não fez nada e quer ir com ele. Rita diz a Esmeralda, Centavo e Inês que seu filho Bebeto foi preso por sua culpa. Esmeralda diz que foi melhor pegar Bebeto agora, porque se ele tivesse feito o que pensava em fazer, seria mais anos de cadeia. Rita elogia a inteligência de Esmeralda e diz: "Você será nossa salvação, gatinha." No dia seguinte, Rita acorda Esmeralda e Centavo para irem trabalhar, comprar algo para tomar o café da manhã. Esmeralda pensa no que Paula disse sobre se banhar. Esmeralda decide sair para tomar banho. Rita diz que é melhor ela ficar assim, suja, para causar pena, tristeza nas pessoas, em vê-la desse estado e ela ganhar esmola. Esmeralda decide ir tomar banho. Paulo agradece a Virgínia pelo favor que fez a ele. Paulo pega sua mochila com suas coisas e sai, enquanto Virgínia distrai a mãe, abraçando ela, beijando para ter um dia juntas, só delas. Paulo recebe a surpresa ao ver Esmeralda de sapatos, com fitinha na cabeça, e ela tomou banho, está toda cheirosa. Paulo elogia a beleza dela. Jacira mostra um vestido a Rita, que dará para a gata usar hoje. Rita pensou que o vestido era para sua neta Inês. Rita diz a Jacira que algum dia a gata se vestirá de seda, muito elegante, e ela será quem vai dar a ela os vestidos que não gostar. Paulo e Esmeralda brincam no barranco. Paulo começa a ensinar Esmeralda a ler e passa a tarde dando aulas para ela. Esmeralda consegue um bom dinheiro para Rita, que fica feliz. A gata já está com seu vestido, que Jacira deu. Na mansão, Lorena pede a Augusto que fale com Paulo. Paulo escuta os pais conversando. Lorena diz que Paulo está mentindo para ela e a desobedecendo, e até mete Virgínia nisso, e ele está indo naquele barranco. Augusto diz para ela não se preocupar tanto com Paulo. Lorena diz que não quer que seu filho se junte com aquela gentalha do barranco. Esmeralda pede que Rita fale de sua mãe.
Rita diz que não gosta de falar da mãe dela, porque se lembra de tudo que ela perdeu por ter se apaixonado por um cara, mas ela era linda e tinha um mundo a seus pés. Ela pergunta de seu pai, mas Rita não fala nada. Rita vai tirar as cartas para Esmeralda. Paulo chega no seu quarto nervoso e diz que não irão afastar ele de Esmeralda, agora que está ensinando a escrever. Rita tira as cartas para Esmeralda do futuro dela e fala que as cartas não mentem. A gata diz a Rita que ela sempre diz o mesmo. Passam-se anos e a gata aparece na pele de Maite Perrone, que diz a Rita que há muitos anos ela diz o mesmo. Rita diz que ela verá e quando acontecer se lembrará dela. Esmeralda diz a Rita que ela passou toda a vida dizendo o que ela quer saber de sua mãe. Rita diz que a mãe dela morreu por culpa daquele homenzinho. Esmeralda pergunta a Dona Rita quem é seu pai e onde ele está. Mariano se despede da mãe e diz que vai a uma festa com uma mocinha. Lorena diz a Mariano que ele nunca sossegue em casa e sempre está saindo. Lorena diz a Mariano que se vai chegar tarde que pelo menos avise, porque sua casa não é um hotel. Esmeralda diz a Rita que não quer continuar pedindo esmolas, porque os homens estão dizendo para ela coisas o tempo todo e sente vergonha. Rita pede que ela aguente, porque como irão viver e o que irão comer? Esmeralda diz: eu prefiro morrer de fome do que continuar pedindo esmola. Rita pede que ela consiga dinheiro para comer, pedindo esmola ou trabalhando. No dia seguinte, Esmeralda se veste para procurar algum trabalho. Rita diz que ninguém vai querer contratar uma menina que não sabe ler nem escrever. Esmeralda diz que não é uma menina e do outro ela não precisa saber. Centavinho pede que Rita não zombe deles, porque não foram para a escola, porque ela nunca deixou. Esmeralda diz que não vai pedir esmolas na rua mais. Rita pergunta o que vai comer. Rita manda Esmeralda ir pra rua conseguir dinheiro. Esmeralda diz que não vai mendigar mais. Centavinho diz que não vai morrer vendendo chicletes por aí. Rita puxa Esmeralda pelos cabelos e manda ela ir. Esmeralda passa um tempo com Paulo, que lê um poema para ela. Ele diz que escreveu à noite, quando não pôde dormir. Paulo diz que ela aprendeu muitas coisas e é uma arisca. Esmeralda diz que é uma gata arisca sim. Os dois brincam. Paulo tira fotos dos dois com seu celular e é muito carinhoso com ela, e eles se divertem juntos, passando momentos maravilhosos, e a amizade deles se fortaleceu. Quarta-feira, 18 de outubro. Virgínia se tornou uma moça de bom coração e doa coisas para uma senhora mendiga. Lorena observa tudo, mas não apoia. Lorena diz a Virgínia que ela vai encher a casa de pobretões. Virgínia diz à mãe que não ter dinheiro não significa que não são gente boa. Lorena diz que nessa classe não há gente boa. Esmeralda procura por trabalho em vários lugares, mas muitos se espantam com a aparência dela, e ela não consegue nenhum trabalho e volta para casa tarde da noite, sem conseguir nada. Um careca feioso a persegue na rua, sem ela perceber. Paulo não consegue inspiração para desenhar ou escrever poemas. Paulo olha as fotos que tirou com Esmeralda e sorri, dizendo que ela é sua inspiração. Ao voltar para casa, um velho gordo tarado tenta abusar de Esmeralda. Ela grita por socorro e pede que ele a solte. Jacira chega a tempo e dá uma pedrada na cabeça do maldito infeliz, pedindo para soltar Esmeralda. Esmeralda agradece a Jacira por defendê-la. Esmeralda diz que procurou por trabalho, mas ninguém a contratou. Jacira abraça a gata. Esmeralda ganha uma carona com um cara de carroça, que a leva até outra parte do lixão. Esmeralda procura algo de bom para levar para casa, seja roupas ou até algo de comer, no meio daquele monte de sujeira e lixaiada. Depois, Esmeralda começa a vender alguns objetos para várias pessoas da cidade, objetos que ela encontrou no lixão. Mônica chega à casa dos Martins Negrete com sua mãe. Lorena cumprimenta sua amiga e a Mônica. Mônica pergunta de Paulo. Paulo está com Esmeralda no barranco. Ele pede que ela desça da árvore. Esmeralda diz que antes eles brincavam e ele subia na árvore com ela. Ele diz que já é um homem e não seguirá agindo como uma criança. Paulo diz que ela precisa aprender a se comportar como uma adulta. Ela escorrega pelo barranco. Mariano chama Paulo e grita por ele. Mariano e Mônica encontram Paulo com Esmeralda. Enquanto isso, na cadeia, Silencioso recebe a notícia de que o diretor quer vê-lo. O diretor diz a Silencioso que se trata de uma enorme fortuna, cujo único herdeiro é ele. Silencioso fica surpreso. Mônica quase cai do barranco, mas Paulo a segura.
Mariano diz a Paulo que agora entende porque ele gosta de vir ali, naquele lugar. Mariano começa a debochar de Esmeralda. Paulo diz que ela é uma moça da rua e não tem educação. Esmeralda manda os três pro inferno e sai, bem triste da vida. Mariano diz a Paulo que aquela garota parece uma gata selvagem. Mônica diz que pobrezinha da moça. Paulo diz que ela é uma selvagem. Ele nem sabe porque se preocupa por ela. Paulo diz a Mônica que Esmeralda foi criada no lixão, onde tem barracos ao redor. Mônica sente pena de Esmeralda e diz a Paulo que poderia dar algumas de suas roupas para ela. O diretor diz a Silencioso que um tio dele deixou ele herdeiro de toda a sua fortuna. Silencioso diz que o remorso foi tardio. O diretor diz que foi bom, que no último momento o tio dele repensou. Silencioso diz que se esse dinheiro, uma pequena parte, tivesse chegado a tempo, há muitos anos atrás, não estaria ali, não teria perdido sua mulher, sua filha. O diretor diz que nunca é tarde e agora ele tem dinheiro. Silencioso ainda quer se vingar. Paulo está no barranco, escrevendo e desenhando. Esmeralda, em cima da árvore, joga coisas nele e assovia. Em pensamento, Esmeralda diz que não quer falar com Paulo, por mais que queira, e ele a humilhou, na frente daquela moça. Ela escorrega até lá e pega um livro que ele deixou para ela ler e fica em outro canto. Paulo pergunta se ela não vai falar com ele. Esmeralda pergunta pra quê, se ele disse que não são amigos. Paulo diz que ela tem razão e pede desculpas. Esmeralda diz que ele tem vergonha dela e eles serem amigos. Paulo diz que foi pego de surpresa. Esmeralda aceita as desculpas dele. Paulo pede para resolverem as coisas. Esmeralda fala mal de Mônica para Paulo. Paulo diz que Mônica ofereceu dar a ela sapatos e roupas. Esmeralda diz que não quer nada, nem dela, nem dele, nem de ninguém. Mônica e sua mãe visitam Lorena. Lorena diz que sua família está bem. Augusto trabalhando, Mariano na faculdade, Virgínia na escola e Paulo saiu para dar uma volta por aí. Mônica diz que Paulo lhe prometeu que lhe levaria ao cinema. Esmeralda pergunta a Paulo o que está pintando. Ela promete que não fará mais grosserias com a amiga dele e diz que será a garota mais legal com ele. Paulo pergunta por que ela é assim. Ela pega o caderno dele para ver o desenho. Paulo vai atrás dela. Lorena diz às amigas que Paulo foi grosseiro, sem consideração em relação ao comprometimento com Mônica. Lorena promete a Mônica que Paulo vai se desculpar com ela. Paulo pede que Esmeralda lhe dê o desenho. Ela acaba vendo que ele está desenhando ela e diz que desenhou seu cabelo muito lindo, até com reflexos. Paulo diz que quando o sol bate o cabelo dela, brilha muito, tanto quanto os olhos. Ele diz que só não sabe pintar o rosto dela bem. Ela se aproxima dele. Ele diz que não consegue pintar os rostos bem, nem o dela, que já sabe de cor, e os olhos são mais difíceis de pintar. Eles se aproximam muito, trocam olhares e quase se beijam. Paulo explica para Esmeralda que os olhos dela são muito difíceis de desenhar. Esmeralda pede que ele dê o desenho para ela. Ele dá a ela. E ela agradece. Esmeralda corre e escorrega com Paulo pelo barranco. Os dois riem e se divertem juntos. Silencioso continua preso e se lembra de quando era mais jovem, feliz com sua esposa e sua filha. Silencioso em pensamento diz: algum dia todos vão pagar pelo que me fizeram, vão pagar pela minha família. Esmeralda lê um livro com Paulo. Ele pede que ela continue estudando. Anoitece. Lorena pergunta a Paulo onde estava. Ele diz que caminhando um pouco por aí. A riquinha diz que ele se esqueceu que convidou Mônica para o cinema. Paulo diz que só conversaram sobre um filme que vai estrear nos cinemas, mas nem combinaram o dia de se ver. Fofoqueiro e infeliz, Mariano pede que Paulo conte da aventura dele com a gata selvagem. Lorena fica chocada. Esmeralda diz a Jacira que para muitos ela é uma gata do lixão, menos para Paulo. Jacira percebe o interesse dela no rapaz e diz que ela está apaixonada por ele. Lorena pede explicações aos irmãos Martínez Negrete. Paulo diz que não há nada que explicar. Lorena diz ao filho que, pelo que o irmão dele diz, estava andando no barranco. Paulo nega ter alguma aventura com Esmeralda. Lorena diz que amanhã ele tem que ir almoçar na casa de Eugênia e ver a Mônica. Mariano pede que Paulo já vá entendendo que o destino dele é com a Mônica, porque a mãe deles sonha com o casamento dos dois.
Paulo pede que Mariano não seja idiota e da próxima vez que apelidar Esmeralda, que seja para bem, porque do contrário, que aguente as consequências. Esmeralda fica pensativa, caso esteja apaixonada por Paulo, porque são amigos desde criança. Jacira diz que o que ela está sentindo se chama amor e pede que ela tome cuidado, porque o amor dói e é inevitável. Mariano pede que Paulo se esqueça da gata selvagem. Paulo diz que vê Esmeralda como um ser que é superior ao meio que vive e merece ajuda. Mariano diz que ele não seria bom para ela se fosse feia ou burra. Paulo diz que está ensinando Esmeralda e não tem nenhuma intenção com ela. Paulo vai para o quarto e se pergunta por que todos pensam o pior e não está apaixonado por Esmeralda, e ela o deixa apenas com pena e não amor. Ele segue pensativo e com dúvidas se está ou não apaixonado por ela. Rita se encontra com Domênico, mais conhecido como Italiano. Italiano pergunta da gata. O velho babão tem interesses em Esmeralda. Rita diz que a gata tem categoria, não é qualquer uma. Domênico diz a Rita que quer propor a ela um negócio, que ela ganhará muito dinheiro, mais que a leitura de cartas dela. Rita lê as cartas. A gata diz que já vai dormir. Rita descobre que Esmeralda não conseguiu nenhum centavo hoje. Rita diz a Esmeralda que gosta dela, e nessas alturas é ela quem tem que pedir esmolas. Domênico fatura muito dinheiro na sua petiçaria. Patricinha Inês diz à avó que ela não tem que pedir esmolas, isso é obrigação da gata, acolhida. Gente, essa Inês é tão insuportável, é ela quem tinha que ficar aí nas suas, viu, pedindo esmola pra gata. Porque nem na escola essa menina vai bem, viu? Ela que tinha que ajudar a avó dela. Rita diz que a partir de amanhã, ela mesma quem vai começar a trabalhar. Esmeralda percebe que Rita parece estar mal e diz que gosta dela. Cuida e procura para ela o que comer. Rita segue fingindo que está com dor para dar pena neles. Italiano diz ao empregado que a gata o deixa completamente louco e essa noite só se importa em dominar essa mulher selvagem. Centavinho diz a Rita que vai sair para trabalhar e depois traz um remédio. Esmeralda diz a Rita que queria ajudá-la, mas não sabe para onde ir. Rita, bruxa fingida, pede que Esmeralda vá ao Italiano, porque ele vai dar dinheiro para ela. Inês se preocupa pela avó. Esmeralda vai até o restaurante do Italiano. Domênico pede que ela o acompanhe para celebrar seu aniversário, que é hoje. Esmeralda diz que Dona Rita mandou e tem muita pressa, mas não pode entrar. Ela pede dinheiro emprestado para comprar remédios para Dona Rita. Domênico nega emprestar o dinheiro e só irá dar o dinheiro para ela se ela entrar e o acompanhar um pouco no seu aniversário. Lupe diz à gata para ir embora e busque outra solução para Dona Rita. Rita, mais forte que nunca, está vendo TV. Ele diz que a gata lê e também sabe escrever. Rita fica surpresa. Domênico olha Esmeralda com malícia e desejos. Os dois sentam na mesa. Rita diz a Damião que sabia. E a gata passava perdendo tempo e inventava que não recebia esmolas, e era isso. Damião diz a Rita que se Esmeralda tivesse dito a verdade a ela não deixaria a moça continuar aprendendo. Rita diz que quando a gata chegar ali, vai escutá-la. Italiano acende as velas e convida Esmeralda para comer. Esmeralda diz que só quer o dinheiro para o remédio de Dona Rita. Italiano se aproxima de Esmeralda e começa a elogiá-la. Ela pede que ele não se aproxime e tenta sair. Domênico segura ela. Esmeralda pede que ele deixe ela ir. Italiano diz que pode fazer muito por ela e tem dinheiro para dar a ela, para contemplá-la e também para aquela velha sem vergonha que a criou. Rita, mal agradecida, reclama sozinha por Esmeralda ter aprendido a ler e a escrever. Italiano tenta abusar de Esmeralda. Ela grita para ele soltá-la. Lupe tira o patrão de cima da gata. Ela morde ele e foge. Lupe dá o dinheiro à gata para comprar o remédio de Rita. Esmeralda chega em casa. Rita diz que agora mesmo ela vai lhe dizer quem a ensinou a ler e escrever. Esmeralda é maltratada por Rita e fala que não deixou de pedir esmolas e que teve que aturar as grosserias do Italiano ainda há pouco para conseguir o dinheiro para o remédio dela. Rita diz que se ela fosse inteligente, poderiam viver como rainhas. Esmeralda diz à velha bruxa que ela e Inês vivem muito bem, graças a ela e ao centavinho. Rita dá um tapa em Esmeralda e pede respeito a ela e à sua neta. Esmeralda diz a Rita que prefere morrer do que ficar com o Italiano. Amanhece. Esmeralda e Centavinho encontram uma senhora chorando muito no lixão. Esmeralda vê a mulher e a abraça com carinho. Quinta-feira, 19 de outubro. Lorena diz a todos que é uma grande surpresa Eugênia e Mônica terem vindo tomar café com eles. Augusto se despede e sai para trabalhar. Paulo sai para se ocupar nas suas coisas. Virgínia sai para a escola. Mariano elogia Mônica e diz que é uma pena ela só ter olhos para o seu irmão Paulo.
Mercedes se pergunta de onde terá saído aquela louquinha. Esmeralda diz que ela está toda assustada e triste. Esmeralda pergunta o nome da mulher, mas ela está atormentada e não sabe, e na rua todos a chamam de a louca Perla, ou louca feia. Ela mostra sua boneca para Esmeralda e diz que é sua filha. Esmeralda chama Centavinho para levarem Perla ao barraco. Perla conta 1, 2, 3 e corre para o barraco com a boneca. Esmeralda se lembra de quando disse as mesmas palavras no passado. Paulo diz a Mônica que já está saindo, mas à noite se encontram na casa dela. Mônica aparenta estar triste. Paulo diz que gostaria de falar com ela de algo importante e pergunta se ela se lembra de quando disse que poderia dar alguns vestidos para aquela moça que vive do outro lado do barranco. Lorena diz a Eugênia que Mônica sonha com Paulo e elas são como irmãs, e por mais que tentaram criar os filhos deles como primos, os dois se interessam um pelo outro. Paulo pergunta a Mônica de onde tirou isso. Ele fala que só tem compaixão por Esmeralda, pena e afeto. Mônica fica feliz ao saber que Paulo não está apaixonado por Esmeralda. Lorena e Eugênia sonham com o casamento de Paulo e Mônica. Paulo se encontra com Esmeralda e ela segue lendo um livro. Esmeralda pergunta o que ele tem e por que está muito sério. Paulo diz a Esmeralda que não poderá mais vir se encontrar com ela, porque não pode. Esmeralda vai até ele e pergunta se o proibiram. Paulo diz que já está bem grandinho e faz o que quiser da vida. Ele fala que as pessoas pensam mal e vão pensar que eles são namorados. Esmeralda pergunta quem disse isso pra ele e se é por isso que ele está incomodado. Paulo diz que hoje é a última vez que vai ali. O diretor do presídio diz a Silencioso que mandou os papéis do indulto dele e tem esperanças que as respostas pro caso dele sejam positivas. Silencioso diz que o interesse dele no seu caso é o que o dá esperança. Esmeralda e Paulo se abraçam. Ela diz que não quer perdê-lo, que ele pare de vir ali. Esmeralda pede que então que ele vá. Paulo sai e diz adeus. Ela corre atrás dele e acaba caindo e machucando o pé. Paulo vai ajudá-la. Ela pede que ele não a toque. Paulo a ajuda e diz que ela o importa muito, porque a ama. A ama mais que sua vida e não tem sentido seguir se enganando e está apaixonado por ela. Esmeralda fica emocionada com as palavras do amigo. Paulo diz que amará ela sempre e jamais poderá se separar dela. Rita diz a Jacira que ontem à noite descobriu que a gata sabe ler e escrever. Jacira pergunta por que Rita está irritada. Rita diz que só acolheu Esmeralda para ajudá-la e trabalhar para ela. Jacira diz a Rita que ela é muito injusta com a gata e o Centavinho. Inês chega em casa e diz à avó que não irão deixá-la entrar na escola até ela falar com a diretora. Inês bota a culpa nos professores por ter reprovado em 5 matérias. Esmeralda e Paulo se abraçam bem forte. Paulo diz que a ama e nunca a deixará. Ele diz que a ama como namorado, com um amor imenso e sincero. A ama com todas as forças de seu coração. Esmeralda também diz que o ama. Paulo diz: Esmeralda, meu amor, a única mulher da minha vida. Os dois se aproximam muito. Paulo beija Esmeralda pela primeira vez, com muito carinho. Os dois se abraçam novamente. Mariano diz a Virgínia que contou para a mãe a verdade e que Paulo só vai ao barranco para ver aquele indigente, todos os dias. Virgínia repreende Mariano por ser tão ruim. Paulo leva Esmeralda até lá em cima do barranco. Ela ainda está mancando. Paulo diz que esteve negando esse amor que é muito mais forte que ele, mas a ama. Eles se abraçam. Paulo diz: nós vamos nos casar e você e eu vamos viver juntos toda a vida. Vou te amar sempre. Esmeralda pergunta se ele não está mentindo. Paulo diz que como poderia enganá-la e só estava enganando a si mesmo. Paulo diz que a ama muito e por que não amaria. Lorena os flagra e ao chegar ali diz: porque eu vou impedir. Italiano diz a Lupe que o que sente pela gata é uma paixão que o devora pelas entranhas, um fogo que o consome. Lorena pergunta a Esmeralda o que pretende e se quer pôr seu filho em evidência a todo mundo. Paulo pede que a mãe não o trate como menino. Lorena reclama com ele por vir naquele lugar nojento atrás daquela morta de fome. Paulo pede que a mãe não ofenda a Esmeralda, porque ela não tem culpa de nada, de vir de onde vem. Lorena diz a Paulo que ele perdeu tempo e deveria ter domesticado essa gata.
Paulo diz que Esmeralda sabe ler e escrever e a ensinou, e ela tem sua essência. Paulo chama Esmeralda de amor e pede que ela volte para casa dela. Esmeralda está com o pé machucado e Paulo decide levá-la. Lorena se incomoda e avisa Paulo que irá falar com o pai dele. Esmeralda diz a Paulo que a mãe dele nunca vai gostar dela. Paulo leva Esmeralda para casa no seu carro e observa o lugar que ela mora, no lixão. Paulo diz a ela que algum dia vai tirá-la daquele lugar. Esmeralda agradece por acompanhá-la. Paulo decide acompanhar Esmeralda até a casa dela. Esmeralda diz a Paulo que ela, todinha, está nas mãos dele e o ama muito. Os dois se beijam. Rita flagra os dois e puxa Esmeralda pelos cabelos, a chamando de sem vergonha. Lorena volta para casa furiosa. Lorena diz a Virgínia que imagina que ela sabia que Paulo estava saindo com Esmeralda. Virgínia defende Esmeralda para a mãe. Lorena diz que Paulo a enfrentou por aquela nojenta. Virgínia diz que seu irmão finalmente aceitou que está apaixonado por Esmeralda. Rita diz à gata que não aceita esse amor deles. Paulo pede para falar com ela, mas Rita manda ele ir embora dali. Esmeralda diz a Rita que Paulo sempre foi bom com ela e ele a ensinou a escrever e ler. E é seu amigo desde criança, e nunca a chamou de gata e sempre foi Esmeralda para ele. Paulo promete a Esmeralda que cuidará do coração dela, assim como cuidou dela desde que a conheceu. Paulo entrega seu coração nas mãos dela. Os dois prometem cuidar um do outro. Virgínia diz à mãe que não entende porque ela não gosta de Esmeralda com seu irmão. Lorena diz que essa garota não é humilde, e sim uma gata nojenta que não vale nada. Já à noite, Paulo leva Mônica no apartamento dela, depois de assistirem um filme no cinema. Paulo diz que já vai ir embora, porque amanhã tem aulas bem cedo. Mônica diz que ele irá com a garota do barranco. Paulo pede que ela não se meta com Esmeralda, e sai. Mônica diz sozinha que Paulo se interessa por essa moça. Esmeralda e Centavo estão dormindo. Dona Rita cobre sua neta. Ela observa Esmeralda e em pensamento diz que a cada dia a gata a resiste mais a ela, e prometeu ao italiano que a gata iria vê-lo, mas não conseguiu convencê-la e precisa inventar algo para ganhar dinheiro do italiano e convencer Esmeralda que o italiano é o homem que a convém. Já de manhã, Esmeralda sai pela cidade à procura de emprego, trabalho, e acaba não encontrando nada, infelizmente. Lorena e Paulo discutem, mas ele vai atrás de Esmeralda ajudá-la nas aulas e para passar um tempo com ela. Os dois se beijam novamente. Silencioso ainda está na cadeia. Rita tira as cartas para o italiano, mas não sai nada de bom. Passam-se dias e Rita está enfurecida por não convencer Esmeralda a ficar com o italiano. Esmeralda diz a Rita que Paulo a ama de todo o coração e um dia irão embora dali, viver juntos para sempre e se casar. Rita diz que isso não acontecerá nunca e ela é a gata, e Paulo só está com ela para ver o que tira dela, para ficar com ela. Rita diz que ela vai chorar lágrimas de sangue quando vê fotos de Paulo beijando outra mulher, como beijou ela. Paulo lê um poema para o seu professor da faculdade, que o elogia e diz que ele será um grande escritor. Rita diz a Esmeralda que se ela fosse esperta, teria o italiano rendido aos pés dela e as coisas mudariam, e ela estaria em outro lugar, bem vestida. Esmeralda diz que nunca se venderia a ninguém por dinheiro. Esmeralda pede que Rita não a atormente mais, porque está procurando trabalho com a ajuda de Paulo. Esmeralda sai para ir à casa de Mercedes. Rita diz sozinha que Esmeralda é uma tonta e tem em mãos uma fortuna e despreza por um riquinho que está zombando da cara dela. Esmeralda chega à casa de Mercedes e Damião. Esmeralda diz que teve uma discussão com Rita e ela quer que ela fique com o italiano. Damião pede que Esmeralda não dê importância pelo que Rita disse. Lorena diz às empregadas que quer que nessa noite tudo saia perfeito e quer todas preparadas. Paulo está saindo para a universidade. Lorena elogia o filho pelo que está estudando. Paulo diz à mãe que dará aquele livro de presente para sua Esmeralda e depois de buscar suas notas irá vê-la. Lorena pede que ele não se esqueça que essa noite eles têm convidados para o jantar. Paulo diz à mãe que sabe que ela está planejando para ele ficar com Mônica. Lorena pede que ele não lhe falte respeito. Esmeralda diz a Mercedes que Dona Rita sabe que ela só ama Paulo, seu namorado, e que irá se casar com ele. Esmeralda diz a Mercedes que se conseguir emprego, irá arrumar a casa de Rita para ser bonita como a dela. Damião pede que Esmeralda não acredite muito no amor de Paulo, porque ele é de outra classe. E ela mesma disse que a família dele não gosta dela. Perla lava sua boneca e segue pensando que é sua filha. Perla sofreu um trauma no passado e por isso tem esse transtorno mental, e um homem que fez mal a ela, a seu marido e a sua filha.
Esmeralda está voltando para casa. Italiano segue Esmeralda no seu carro. Paulo e Esmeralda passam um tempo juntos. Ele lê um poema para ela, que fica encantada com tudo. Ele pergunta o que ela fez hoje. Esmeralda diz que foi ver Damião e repassou as lições que ele a deixou de tarefa, e depois lavou sua roupa de Inês e de Dona Rita. Paulo diz que quando eles se casarem, ela não irá trabalhar tanto. Paulo diz que foi na universidade e estudou um pouco, e esperou com muita ansiedade para vir vê-la. Os dois se amam muito e namoram, dando lindos beijos, apaixonados. Lorena pede que Augusto fale com Paulo, e já está na hora dele se apaixonar por alguém da mesma classe social dele. Augusto diz que Paulo não gosta de Mônica. Esmeralda pergunta se Paulo realmente a ama, porque se não tivesse o amor dele, doeria. Ele diz que ela é sua menina, seu amor. Paulo pede para irem. Ele a chama de amor e pergunta como estão vivendo ela, Dona Rita e Inês, já que ela não pede mais esmolas na rua. Esmeralda diz que Dona Rita agora é quem está pedindo esmolas e conseguindo dinheiro ultimamente. Italiano procura por Esmeralda nas ruas. Ele desce até a mata, lá na floresta, e fica chocado ao ver a gata beijando outro homem, que é Paulo. Mais tarde, Domênico alimenta Rita com pizza e diz que ela promete, mas até agora nada deu certo. Rita pede paciência. Italiano pergunta do namorado da gata, porque viu os dois juntos, agora há pouco. Rita diz que é um rapazinho mimado, filho de família, sem trabalho e profissão. Italiano diz que a gata não tem olhos para ele e só tem olhos para aquele riquinho. Italiano só se interessa pela gata e nem outra mais. Lorena diz a Augusto que deveriam planejar passar uma temporada na fazenda e levar a Mônica. Augusto diz a Lorena que ela está cismada com esse casamento do seu filho com a Mônica, mas o Paulo poderia se casar com outra mulher de dinheiro da classe deles. Lorena diz que Mônica só tem olhos para Paulo. Lorena insiste e Augusto decide falar com Paulo por ela. Italiano dá uma nota de dinheiro para Rita. Rita fala que a gata é uma rainha linda, como a mãe dela, e com a beleza do pai, e ele tinha um grande porte, mas acabou com a razão da mãe da gata, e por ele ela largou tudo, e por ele ter tido o mundo aos pés dela, com a voz de anjo, foi um amor como nos filmes. Rita elogia Italiano, dizendo que ele pode conquistar qualquer mulher, e em breve terá a gata, comendo na mão dele. Augusto chama Paulo para conversarem no escritório. Augusto diz a Paulo que sempre lutou para se tornar o que é, para eles viverem como vivem, e a outra classe, os pobres, são uma história triste, amarga, e diariamente se multiplica aquele monte de gente naqueles barracos, feito vermes. Paulo diz que eles não têm culpa e pede que o pai não fale assim deles, porque eles não são fungos. Augusto diz que para eles, os pobres não são nada. Paulo diz que para ele, aquela gente é absolutamente tudo. Sexta-feira, 20 de outubro. Augusto diz a Paulo que não quer um enfrentamento entre eles e quer que ele entenda que quando nasce e cresce naquele mundo da pobreza é difícil sair e as muralhas da miséria são as mais difíceis de derrubar. Esmeralda diz a Centavo que seu chucho do quiosque deu uns bilhetes de loteria para ela vender na rua. Centavinho diz que irá trabalhar lavando os carros na rua. Augusto diz a Paulo que os da classe deles têm que lutar sempre para conservar a posição social, e sucessivamente os filhos também. Augusto diz a Paulo que Mônica sente grande simpatia por ele e pergunta se ele não pensa que, como a mãe dele e ele tem direito de desejar que ele se case com Mônica. Começa uma tempestade no lixão. Esmeralda e Centavo estão em casa sozinhos. Augusto diz a Paulo que é pai dele e sabe o que é melhor para ele. Paulo diz ao pai que é absurdo o que ele diz. Porque isso de escolher uma garota para ir ficar com ele tem que amar, o coração dele tem que gostar. Augusto diz que se vê obrigado em retirar sua ajuda a ele, caso ele fique com essa garota. Paulo pergunta ao pai se ele acha que ele pode comprar seus sentimentos pelas cifras de uma conta bancária. Ele diz que seu coração não. Esmeralda observa a chuva e em pensamento pede a Deus que proteja Paulo, que não aconteça nada a ele, porque a chuva está muito forte. Paulo, em pensamento, diz que Esmeralda é quem precisa de proteção, sua vida, seu amor. Amanhece e a chuva ainda não parou. Esmeralda e Centavo guardam os cobertores e panos e tentam impedir da água entrar no barraco. A cabana deles está prestes a cair. Esmeralda vai ajudar Rita e Inês, mas o telhado começa a desmoronar. Rita diz que não quer ir e aquela é sua casa. Inês, bruxa, discute com Esmeralda, dizendo que aquela é a casa delas e precisam defender, e chama a gata de acolhida.
Paulo quer sair na chuva para encontrar Esmeralda. Lorena proíbe, mas ele diz que vai atrás de Esmeralda. Esmeralda ajuda crianças a se protegerem da chuva. Esmeralda vê a cabana de Perla e a ajuda e tira ela de lá, daquela tempestade enorme. Inês diz à avó que precisam ir embora dali. Rita não quer sair da casa. Inês diz à avó que se ela quer morrer, que morra sozinha, porque não vai morrer com ela, nem vai ficar ali. Inês foge do barraco. Rita fica sozinha. Um tempo depois, Esmeralda vai ao barraco atrás de Rita. Uma telha cai em cima da cabeça de Esmeralda. Paulo chega bem no momento e se preocupa. Ele ajuda Esmeralda, que milagrosamente não machuca a cabeça. E produtora Nathalie Lartilux, viu, gente? É a produtora dessa novela. Paulo e Esmeralda ajudam Dona Rita. Lorena diz a Virgínia que nessa chuva forte queria que sua família estivesse toda ali, mas o irmão dela saiu. Um tempo depois, a chuva passou e todos os moradores do lixão começam a arrumar e organizar as coisas de lá, em cada um nos seus barracos. Paulo diz a Virgínia que está indo ver Esmeralda para ajudar no que puder. Virgínia diz que pegou algumas coisas que pode ajudá-los. Paulo agradece. Paulo encontra sua amada no lixão e mostra todas as caixas de coisas que trouxe para ela. Esmeralda distribui cobertores para todos do lixão. Esmeralda agradece muito a Paulo pela ajuda. Ela diz que a cabana já está arrumada. Paulo pede a ela para irem à sua casa, para ela se alimentar. Esmeralda se preocupa e não aceita, já que a mãe dele não gosta dela. Paulo insiste e ela acaba aceitando. Paulo leva Esmeralda para casa. Ela conhece a mansão por dentro e acha muito linda. A empregada flagra Paulo e Esmeralda na casa. A empregada asquerosa já vai e faz a fofoca para Lorena. Esmeralda está prestes a comer uma deliciosa sopa, quando Lorena chega ali furiosa e diz: "Levanta daí e saia nesse momento da minha casa. Vai pra rua, vai, aonde você pertence, à rua." Esmeralda fica assustada e passa por um mau momento. Virgínia, do seu quarto, escuta sua mãe gritando, discutindo com alguém. Virgínia vai lá embaixo. Lorena diz a Paulo que ele e Virgínia vão encher a casa de mendigos. Paulo diz que Esmeralda não irá embora. Virgínia diz que eles são uma família e não podem continuar assim. Inês conversa com Garibaldo. A invejosa fala de Esmeralda que tem um namorado, riquinho, mas acha que um dia ele vai largá-la. Lorena pede que Esmeralda vá embora agora mesmo. Esmeralda não comeu nada o dia todo. Virgínia diz que está de acordo com Paulo e pede que Verônica sirva Esmeralda. Lorena fica furiosa com Virgínia. Lorena tenta agredir Esmeralda, mas Paulo impede e decide levar a moça para casa. Esmeralda pergunta a Paulo se está preocupado pelo que aconteceu agorinha com a mãe dele. Paulo diz que sua mãe ama fazer uma tempestade num copo d'água e dias atrás teve uma conversa com seu pai sobre ela. Paulo diz a Esmeralda que nunca deixou de amá-la. Os dois se beijam apaixonadamente. Virgínia está tomando café. Lorena chega perto da filha e diz que está chateada com ela, por justa razão. Virgínia diz à mãe que ela é muito injusta e Esmeralda estava com fome. Paulo diz a Esmeralda que precisam vencer muitas dificuldades. Paulo diz que o amor deles basta para vencer qualquer dificuldade, o mundo inteiro. Ninguém poderá separá-los. Esmeralda diz que sempre vai amá-lo até a morte. Eles se beijam novamente. Anoitece. Rita sai de casa. Esmeralda chega com as ervas para ela fazer o chá. Italiano chega no lixão com flores para a gata. Esmeralda fica muito séria. Olha bem no fundo do olho e se lembra quando ele tentou abusar dela. Rita diz a Esmeralda que é uma estupidez o que ela está fazendo agora e manda ela se comportar e aceitar as flores do italiano. Esmeralda não aceita. Rita ameaça de expulsá-la da cabana caso não aceite. Esmeralda acaba aceitando as flores. Eles entram no barraco. Rita e Domênico conversam e Esmeralda observa de outro lado. Mariano chega em casa. Lorena pede que ele vigie o irmão dele, porque continua com aquela mendiga. Lorena fala que Eugênia vai sair de viagem com os amigos e Mônica ficará na casa deles. Italiano e Rita riem bastante enquanto conversam. Italiano pede perdão a Esmeralda, porque naquela noite estava bêbado. Ele não aguenta a arrogância com que ela o trata. Esmeralda diz que não tem nenhuma vontade de ser amiga dele. Mariano diz à mãe que entende e ela quer aproveitar essa situação para Paulo ficar com Mônica. Paulo diz à mãe que vai ir ao cinema. Mariano pergunta se com a gata selvagem. Paulo diz ao irmão que ela se chama Esmeralda.
Italiano dá boa noite a Rita e Esmeralda e diz que não pode ficar naquela casa. Rita insiste para ele ficar e entender a gata. Rita manda Esmeralda preparar um café para o italiano e para ela. O velho se senta. Lorena diz a Paulo que não vai permitir que seus filhos discutam por essa moça. Mariano diz ao irmão que Mônica vai ficar com eles na casa, enquanto Eugênia viaja. Lorena diz que Virgínia é muito diferente dela, que às vezes pensa que nem é sua filha. Paulo sai com Mariano. Lorena pede que eles se divirtam e não cheguem tarde. Lorena volta para sua casa toda alegre e abrindo os braços e diz que tem orgulho de seus filhos e que se conseguir com que Paulo e Mônica se casem, não somente terá uma esposa boa e linda, mas também uma imensa fortuna e não descansará até vê-los casados. Esmeralda leva café para o italiano e Rita e diz que espera que tenha ficado claro que não quer ser amiga dele. Domênico diz à gata que quer recuperar a confiança dela, mas não irá suplicar. Esmeralda sai de lá. Vai lá pra fora e chora. Rita passa o tempo conversando com o italiano. Rita pede que o italiano conquiste Esmeralda com suas boas maneiras, dando presentes e tudo mais. Esmeralda chora e em pensamento diz que não quer receber presentes de mais ninguém, porque Paulo é o único homem da sua vida. Esmeralda flagra Inês e Garibaldo aos beijos, fogosos, e pede que Garibaldo solte a moça. Mariano diz a Paulo que a mãe deles está muito preocupada por ele estar ficando com essa menina do barranco. Paulo diz que é namorado de Esmeralda e quer ela para se casar com ele. Esmeralda diz a Inês que se Garibaldo quisesse ela para se casar, não a teria ali. Esmeralda diz que Paulo nunca faltou respeito e nunca deu um beijo desses parecendo que quer engolir, assim como ela está com Garibaldo. Garibaldo pede que a gata o respeite e a empurra. Esmeralda pede que ele não a toque. Inês ameaça bater em Esmeralda. Esmeralda pede que ela não se atreva, porque Dona Rita é a única que aguenta, porque a criou desde criança, mas não permite que ninguém mais a toque. Paulo diz a Mariano que falou com o pai deles sobre Esmeralda, e o pai deles ameaçou tirar a ajuda que dá a ele, caso se case com Esmeralda, mas nem mencionou com seu pai de se casar. Mariano diz ao irmão que ele ficou louco, e sabe que discutem muito, mas gosta dele, e se preocupa por ele. Mariano diz que ele não pode perder a vida e dar um desgosto aos pais deles, assim, sendo que tem tantas garotas por aí, da mesma classe social deles, e ele prefere o pior. Paulo diz que Esmeralda é muito digna, como essas mulheres, que ele fala. Rita pega um pedaço de pau para ameaçar Esmeralda e pergunta onde ela estava. Esmeralda pede que Rita não fale assim com ela, porque quem tem que dar explicações é Inês. Rita diz que Inês estava estudando. Rita ameaça Esmeralda. Esmeralda diz que foi procurar Inês e a encontrou se beijando com Garibaldo. E se não tivesse chegado a tempo, eles teriam terminado fazendo amor. Inês, furiosa, dá um tapa em Esmeralda. As duas se agridem e rola uma forte briga. Rita, bruxa do demônio, pede que Esmeralda solte sua neta e ameaça com um pedaço de pau. Paulo diz a Mariano que eles não se dão conta do verdadeiro amor, não conhecem Esmeralda e muito menos ele, e não sabem o quanto vale ela e ele. Mariano pergunta quem é a família de Esmeralda, de onde ela vem. Paulo diz que fará de Esmeralda uma mulher de verdade. Mariano diz que ele está louco e manda tomar cuidado com essa moça. Esmeralda e Inês estão brigando. Centavinho chega em casa e tira Esmeralda de cima da magrela. Rita pergunta a Esmeralda como se atreve a atacar sua neta assim, sendo que ela pode morrer de susto porque é uma idosa. Esmeralda diz que ela é uma velha quando a convém, querendo se fazer de louca pelo que Inês faz na rua. Rita diz a Esmeralda para não voltar a tocar na sua neta, a chama de mentirosa e diz que ali ela não pode ficar e vai para a rua agora mesmo. Paulo diz ao irmão que Esmeralda é um anjo, inocente e muito pura, e a conhece desde criança. Mariano diz que só a viu uma vez e parece uma gata nojenta que pode arranhar qualquer um, mas gostaria de voltar a vê-la, agora que ela é namorada dele. Centavinho diz a Rita que ela não pode expulsar Esmeralda porque ela não tem para onde ir. Rita diz que essa gata precisa sair dali, porque bateu na sua neta e pode bater nela a qualquer momento. Perla, do nada, chama por sua filha e encontra a boneca na cama. Perla diz que não tem nada mais do que aquela boneca, que a enche do vazio que sua filha deixou nela quando sumiu. Esmeralda vai até o barranco e pensa em Paulo. Ela encontra o papelão e recolhe para arrumar um lugar para dormir. Um cara que está dormindo ali manda ela sair dali, porque aquele é o lugar dele dormir. Italiano vê que Esmeralda está na rua e a espia. Ele diz que essa é sua oportunidade dela ser sua mulher e não terá outra saída a não ser buscar sua ajuda.